Sim, sim, tá tudo pronto, tudo preparado. Sabe de quem nós teremos a volta hoje? Daquela senhora espanhola radicada no Brasil, Dona Glicéria Antunes. Pois é, ela do alto dos seus 87 anos, mas com uma lucidez tremenda, com a ajuda da neta espetacular, a neta porque ela tem tanta estima e tanto carinho, contando mais uma vez a sua história aqui. E hoje a história é impressionante. Então você que gosta das histórias misteriosas, das histórias sobrenaturais, mais do que nunca você vai amar essa história, narrada pela senhora, a Dona Glicéria Antunes. Tudo preparado, Dona Glicéria? A história hoje é sobre a menina, aquela menina que voltou, gente, diferente, mas voltou diferente demais. Uma história das mais belas. Prepare o seu coração. Antes de pedir para que você prepare definitivamente o coração, eu quero pedir a você que seja membro aqui do nosso canal dos Mistérios. Seja membro. É tão importante para mim. O YouTube pede, olha, produtor de conteúdo, divulgue, porque quando alguém se torna membro do seu canal, isso fortalece o seu canal junto ao YouTube, junto à plataforma. O YouTube passa a respeitar, passa a propagar o canal ainda mais. Então eu peço do coração que você seja membro do canal. Dá para ser? Quer ser? E tem gente que tem feito o seguinte, tem optado em ouvir as histórias sem nenhum tipo de comercial. Aí a pessoa se torna YouTube Premium. Mas sabe como você deve fazer isso? Ser YouTube Premium aqui pelo canal. Porque aí você dá uma força para o nosso canal e você ouvirá as histórias sem nenhum tipo de comercial, sendo o YouTube Premium. E não só as nossas histórias, aí você vai ouvir qualquer coisa aqui no YouTube, um filme, uma novela, uma música, sem nenhum comercial, sendo o YouTube Premium, tá? Acho que vale a pena, se você puder e quiser, vai ser uma honra, mas faça isso através do nosso canal, que vai ser muito importante para nós. Perfeito? Ô Paulinho, por que você fala isso? Porque se eu não falar, ninguém faz. Eu não é. Se eu não tô... Se a galinha bota e fica quietinha, ninguém fica sabendo que ela botou. Mas como eu sou aquela galinha que quer todo... Eu quero que todo mundo saiba que eu coloquei mais um ovo, eu tenho que cantar. Então eu tô aqui cantando para você, dando essa dica importante para você. Bem, eu já falei demais pro meu tamanho, né? Então agora chegou a hora da história. A história é muito misteriosa. Senhora Glicéria Antunes, eu vou começar agora a sua narração. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque aqui no nosso canal, a história misteriosa de hoje acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Ô, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Dona Glicéria, e a minha neta tá aqui digitando tudo para mim, me ajudando a contar essas histórias. Ah, meu filho amado Paulinho, posso te chamar assim? Eu acho até que eu tenho idade para isso. 87 anos. Tem. A senhora tem idade e o meu respeito, viu, Dona Glicéria? Para qualquer coisa que a senhora quiser. Tá bom, minha amiga? Então, Paulinho, essa história aconteceu lá no sítio de Dona Luzia. Dona Luzia, naquela região ali de Tupã, era muito respeitada. O sítio dela chamava Boi Soberano,
Boi Soberano, esse nome do sítio vinha de uma moda sertaneja que a gente gostava muito, que contava a história do Boi Soberano. Essa história é muito interessante, porque se deu na cidade de Barretos. Ela, na verdade, a Dona Luzia, morava no município hoje de Arco-Íris. Arco-Íris, na época dos fatos acontecidos, a cidade ainda pertencia a Tupã, era um distrito de Tupã. Hoje não, hoje é desmembrada, como o município é desmembrado, e é uma cidade, a cidade de Arco-Íris. Mas o sítio, o Boi Soberano, era muito bonito. E quantas vezes eu fui lá. Tinha uma fruta lá, que é rara, talvez, nos grandes centros, que era o jatobá. Eu gostava muito de jatobá. É uma fruta diferente, que tem uma casca dura. E o jatobá, ou ele é amado ou ele é odiado. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, porque quando você come o jatobá, os dentes ficam todos amarelos. Tinha gente que brincava. A gente brincava muito quando comia o jatobá, mostrando os dentes amarelos para as pessoas. Eu gostava demais do jatobá. A família de Dona Luzia era uma família grande, bonita, que vivia da plantação e vivia da criação de gado. Não muito gado assim, porque na verdade era um sítio, mas tinha lá umas vaquinhas leiteiras, uns boizinhos de engorda, tinha porcos, cabrito, bode. Seu Bartolomeu era o pai, era o marido de Dona Luzia, homem trabalhador, honesto, que nunca fez mal a ninguém. A Dona Luzia era a mãe, mulher de oração, conhecia reza para tudo quanto é coisa, também benzia. Nossa, era uma beleza para benzer, especialmente criança que estava com quebranto. Meu Deus do céu, a gente não esquece nunca desse povo. Eles tinham 7 filhos. É interessante eu contar isso, porque a história da família era essa. Só nasciam menino homem, como a gente falava. O pessoal ri muito. Hoje a minha neta ri muito quando eu falo menino homem. Ô vó, você é menino, já é homem, vó. Mas naquele tempo a gente falava menino homem e menina mulher. Mas só nascia naquela família menino homem. Então eles tiveram 6. E o seu Bartolo, que era o seu Bartolomeu, a gente abreviava o nome. O seu Bartolo sonhava em ter uma menina. E assim era também apoiado por Dona Luzia. Até que veio a sétima gravidez e foi uma menina. E dessa vez nasceu Djanira. Nasceu uma menina. Foi uma festa para aquele casal e para a família inteira e para a vizinhança toda. Mas a caçula, a Djanira, era a menina dos olhos dos pais dela. Uma criança linda, linda, linda. Djanira tinha o cabelo cacheadinho, o cabelo amarelado, alourado, os olhos verdes que brilhavam feito uma estrela. Ela tinha um brilho naqueles olhos, a menina. E tinha uns 6 anos na época. Veja bem, eu começo a narrar o fato já com ela crescidinha, a partir dos 6 anos. E ela era uma menina esperta, mas muito ligada em tudo, muito ligada, esperta, aqueles olhos brilhantes, a coisa mais linda do mundo. Falava que nem gente grande. Era uma menina expansiva, comunicativa. A Djanira gostava de brincar no quintal, de correr atrás das galinhas, de ajudar a mãe a cuidar da horta. Ela adorava também borboletas. Ela tinha até uma coleção de borboletas que o pai, seu Bartolomeu, seu Bartolo, ajudava a menina. Olha, filho, que o pai achou na roça, e vinha com aquela borboleta, que era a coisa mais linda do mundo. Eu sei que tem gente que até vira assim os olhos, porque lógico, vinha com a borboleta morta, porque a borboleta ela era guardada assim num álbum para ficar na coleção. A mãe fazia todos os gostos da menina. O pai, então, nem se diga. Mas o que a menina de Djanira gostava mesmo de fazer
era brincar perto de um riacho que passava assim nos fundos do sítio Soberano, do Boi Soberano. Ela passava horas a fio ali, fazendo castelinho de areia, conversando sozinha, que nem criança gosta de fazer. A dona Luzia, sempre de olho, falava: "Ô, Tianira, você não vai muito longe desse corgo, não." A gente falava corgo, e a minha neta tá aqui rindo. Era córrego. Mas lá no interior, a gente não ficava falando córrego. Dava muito trabalho, Paulinho. A gente falava corgo. Então, você fica aqui no limite do corgo, que era um riacho, né? Não sai daqui, viu, filha? Só fica aqui pertinho, onde a mãe pode te ver. A mãe estava lavando roupa e olhando a Djanira. A água desse riacho não preocupava, não, porque o riacho era raso. Era aquela água rasinha, límpida, cristalina, que dava para ver até os lambaris daquele rabo amarelo nadando ali por perto, aqueles do rabo vermelho. Dava para ver os lambaris. A água chegava no máximo na canela assim da menina. O riacho era rasinho. O gostoso dali era brincar naquela areia que havia no fundo daquele córrego. Era uma areia branquinha, uma areia gostosa que dava liga, dava para brincar. Então a Djanira gostava de brincar ali e sempre obedecia a mãe. Ela era uma criança obediente, nunca dava trabalho. Mas num dia de sexta-feira, mês de agosto, eu lembro bem porque no domingo ia ser o Dia dos Pais, era mês de agosto. A Djanira saiu para brincar naquela sexta-feira, como sempre, lá no riacho, com areia. Pegava aquela areia no fundo do córrego e trazia assim para a beira. E quando deu a hora do almoço, ela não voltou para casa como fazia sempre. Apenas lembrando que o almoço na casa de Dona Luzia era por volta das 10 horas da manhã. Gente, a minha neta tá aqui rindo de novo. No interior era assim. Quem almoçava na roça, no trabalho, no pesado, almoçava às 9, 9h30 da manhã. Mas em casa, na casa, o almoço saía às 10 horas da manhã. A Dona Luzia chamou pela menina: "Djanira!" e gritava pelo nome da menina: "Djanira!" E a Djanira não apareceu. Ela ficou preocupada quando viu que o seu Bartolo se aproximava. O seu Bartolo, o pai, ele tinha vindo até a casa para almoçar, ele gostava de almoçar em casa com elas. Ela gritou para ele: "Bartô, a Djanira não me responde. Vai dar uma olhadinha no córrego. Ela não está respondendo, Bartô. Vai lá dar uma olhadinha." Seu Bartolomeu caminhou até o riacho e voltou logo. E ele viu o barro da brincadeira assim na beira do córrego, mas nada da filha dele, a Djanira. E aí ele começou também a gritar pelo nome dela junto com a mulher: "Djanira! Djanira!" Depois de ter gritado muito, seu Bartolomeu correu de volta para casa para ver se a menina já tinha chegado durante esse tempo. Mas para o desespero dele, de Dona Luzia, nada. Meu Deus do céu, a menina tinha desaparecido. Os dois se juntaram então na busca de Djanira e gritavam feitos desesperados: "Djanira! Djanira!" Os dois saíram procurando, primeiro pelo quintal, depois pelo pasto, depois foram andando pelo riacho, que era rasinho, ali não tinha perigo nenhum, andando pelo riacho e nada. Era como que se a menina tivesse sumido no ar. Chamaram vizinhos, chamaram os outros filhos, eram seis meninos, chamaram os outros filhos, organizaram uma busca e olha, começou a busca por Djanira. E veio até gente da pequena Curritela, a cidade de Arco-Íris, veio o pessoal de lá e todo mundo procurando por Djanira e nada da Djanira aparecer. Passaram-se 3 dias assim. Gente de Deus, a família toda desesperada. Agora a mãe chorava sem parar, o pai
percorrendo toda aquela vasta região e procura daqui, procura dali, e pergunta para um e pergunta para outro. Parava os caminhoneiros que passavam na reta. A reta era a estrada, era uma estrada de chão. Eles paravam, aqueles caminhões que às vezes estavam carregando algodão da roça. Parava o caminhão de laranja, parava, viram uma menina, o caminhoneiro dizia que infelizmente não tinha visto nada, mas se visse, voltaria imediatamente para comunicar, para avisar, e assim, sabe, acabou aquele pessoal todo ali daquela região, desesperado, procurando pela menina, a Djanira, e nada, nenhum tipo de informação. Nenhum tipo de notícia. Até que, no quarto dia de manhã, cedinho, Dona Luzia escutou um barulho que vinha assim da cozinha. Aí ela saiu assim do quarto principal dela para ver o que era, e ela quase caiu para trás. Quando ela chegou na cozinha, olha a Djanira lá, sentada na mesa da cozinha, comendo. Ela fazia aquele pão caseiro, que era uma delícia, aquele pão maravilhoso. A menina estava comendo aquele pão caseiro com um pouquinho da manteiga que ela fazia em casa. Ela tirava lá o leite, ela colocava aquele coalho para poder fazer, ela fazia aquela manteiga que era uma delícia. Então a menina comendo aquela manteiga. A Djanira estava ali, comia sem culpa, como se nada tivesse acontecido. Djanira, quando ela viu a menina, lógico que ela ficou feliz, ela se assusta. Djanira, minha filha, Djanira, meu amor, Djanira, onde é que você estava, Djanira? A Dona Luzia gritou e foi correndo a abraçar a filha. Mas quando ela chegou perto, ela sentiu que alguma coisa estava errada com a menina, com a Djanira, porque a Djanira estava limpinha, sem nenhum arranhão, com a mesma roupa que ela tinha saído de casa, a mesma, do jeito que ela descreveu que a Djanira estava vestida, ela estava vestida, mas ela não sentiu que a Djanira tivesse preocupada. Não, ela estava indiferente. Os olhos, inclusive, os olhos estavam diferentes. Por exemplo, os olhos eram verdes. Eles continuavam verdes, mas não com aquele brilho de estrela que havia antes. Os olhos agora da Djanira pareciam olhos vazios, sem vida. E a menina respondeu com naturalidade para ela. Apesar da mãe estar chorando, era para a menina chorar. Estava reaparecendo em casa depois de 4 dias sumida. Mas a menina falou com a mãe assim, de maneira normal. Oi, mãe, falou a Djanira, com a voz que nem parecia ser a voz dela. Era a mesma voz, mas diferente, sabe? Estava fria a voz, distante. Oi, mãe. Onde você estava? Aí a Dona Luzia, com toda a emoção dela: filha, onde é que você estava, minha filha? A mamãe procurou você em tudo que é canto, em tudo que é lugar. A mamãe falou com você que não saísse da visão da mãe ali no córrego. E ela respondeu: eu estava brincando. A Djanira respondeu, e sem olhar nos olhos da mãe: eu estava brincando com os meus amigos. Amigos? Que amigos, minha filha? Que amigos são esses? Os amigos da mata. Eles me chamaram para brincar. A Dona Luzia sentiu até um frio assim no coração e pensou: lógico que eu pretendo esclarecer isso com a minha filha. Mas enquanto ela pensava, ela viu o Joãozinho, um menino ali da vizinhança, e chamou ele depressa: Joãozinho, corre! Joãozinho, vai chamar o Bartô para mim. Ele já tá na roça, ele foi para a roça de melancia. Vai lá, Joãozinho, fala para ele correr aqui em casa, porque a Djanira voltou.
A Djanira reapareceu, voltou para casa. O menino até olhou meio assustado para Dona Luzia, porque ele e a família já tinham ajudado tanto nas buscas. Ele espiou, ele viu também a Djanira. Aí ele correu ligeiro, obedecendo Dona Luzia, e foi atrás do seu Bartô. E não tardou, seu Bartolomeu chegou em casa esbaforido e foi entrando pela porta da cozinha, e quando ele viu a filha, correu para abraçar a Djanira. Fez isso chorando de alegria, como deveria ser. 4 dias a filha desaparecida. O corpo dele tremia inteiro, mas na hora do abraço: "Ô, Djanira, minha filha, meu amor, onde é que você estava, filha?" Brincando. Ela falava de uma maneira fria, sabe, indiferente. "Brincando, pai." Ele também percebeu, lógico, ele notou que algo estava estranho com a filha. A Djanira, ela voltou diferente. Ela não sorria mais, ela não falava muito antes, muito expansiva, agora quase não falava, só ficava ali, parada, olhando para o nada. Nos dias que seguiram, a mudança foi ficando cada vez mais clara. A Djanira não brincava mais como antes, andava mais reflexiva. O hábito que ela tinha de brincar no riacho parou. Ela que amava aquela água do riacho, aquela areia branquinha com a qual ela construía castelos, ela parou de fazer isso. Ela ficava agora horas e horas sentada num toco no quintal, debaixo de uma árvore, e olhava para o lado da mata, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando a Dona Luzia perguntava o que ela estava fazendo, ela sempre dizia a mesma coisa: "Estou esperando os meus amigos me chamarem." E o mais estranho, ela começou a saber coisas que ela não devia saber. Coisas de gente grande, segredos de família, coisas que tinham acontecido antes dela nascer. Um dia, ela chegou para Dona Luzia e falou: "Ô mãe, por que a senhora nunca contou que antes de eu nascer, eu tive um outro irmãozinho que só viveu 7 dias?" A Dona Luzia, nessa hora, ficou pasma. O fato realmente havia acontecido, mas ela nunca contara para Djanira. Assim como ela havia proibido qualquer dos filhos e o seu Bartolomeu de comentar com a sua caçula a respeito do assunto. Não que ela quisesse esconder isso para sempre da menina, apenas porque não achava que a menina estivesse preparada para entender sobre a morte. Então aquele ainda era um assunto proibido para ela. Agora, como que a menina podia saber disso, se ninguém havia contado? E ela se assustou mais ainda quando a Djanira disse o nome do irmãozinho. "Ele se chama Djalma." E comentou mais: "Ele está lá com os meus amigos." O Djalma falou que a senhora chorou muito quando ele foi embora. A Dona Luzia ficou impressionada com o que lhe falou sua filha e sabia que havia de fato alguma coisa muito misteriosa com a menina. Mas o que era? Por que a filha estava tão diferente assim? Então ela tratou sobre o assunto com o seu Bartô, o marido dela. E os dois combinaram que iriam até a cidade de Arco-Íris conversar com Dona Dita. Dona Dita benzedeira. Dona Dita era uma negra muito respeitada por todos, pela força das suas rezas e pela seriedade dela com a ligação das coisas do outro mundo. A Dona Dita, não raro, trazia notícias de pessoas que já tinham morrido e que a procuravam para tratar de assuntos pertinentes com a sua família. Era uma mulher que entendia dessas coisas. Até a divisão de uma herança que uma família começou a brigar muito em Arco-Íris, a Dona Dita obteve a resposta do morto.
de onde era que ele havia escondido uma parte do dinheiro. Aí a família foi até debaixo da tal árvore citada, desenterrou e encontrou o dinheiro lá. Isso tudo dava a Dona Dita muito crédito, muita credibilidade. Ela era uma pessoa extremamente respeitada. Então a Dona Luzia e o seu Bartô foram conversar com a Dona Cida. Djanira ficou aqueles dias todos sumida, sabe, Dona Dita? E como a senhora soube, porque nós viemos aqui pedir em oração para a senhora, ela reapareceu. Mas ela voltou muito diferente. Ela voltou falando desses amigos dela da mata. E ela disse que chegou a brincar com o nosso menino que morreu. Ele viveu só 7 dias. Um menino que ela nem sabia que existiu. E ela sabe coisas que ela não deveria saber. Fala coisas estranhas. Então eu e o Bartô, nós estamos muito preocupados. Ô, Dona Dita, o que a senhora acha? O que pode estar acontecendo com a nossa filha? A benzedeira ouviu tudo, fez uma das suas rezas, balançou a cabeça e depois de ter agido assim, disse para ela, olhando para Dona Luzia: traga a menina aqui, Luzia, amanhã no fim da tarde. E olha, não deixa ela sozinha nem por 1 minuto, tá? Viu, Bartô? Você escutou o que eu falei com a sua mulher? Seu Bartolomeu confirmou que sim. A Dona Luzia até tranquilizou, falou que realmente jamais deixava a menina sozinha depois do que houve, e que quando ela foi até a casa de Dona Dita, ela havia deixado seu filho, o Djanei, havia ficado para tomar conta dela sem descolar da menina. Bem, foram embora para casa e no dia seguinte, tal qual combinado, levaram a Djanira até a casa da Dona Dita, isso na cidadezinha de Arco-Íris. Quando Dona Dita viu a menina, fez o sinal da cruz, murmurou uma oração e reagiu como sempre reagia. Senta aqui, minha filha. Senta aqui. Ela falou para Djanira. Conta pra vovó. Onde é que você estava esses dias, Djanira? Conta pra vó. Djanira olhou para a benzedeira com aqueles olhos vazios e falou: eu estava na casa dos meus amigos. Eles moram numa casa grande, linda, no meio da mata. Tem muita criança lá, todas brincando, todas felizes. Ah, e o que você fazia lá, Djanira? Ah, a gente brincava, comia doce, cantava música. Eles disseram que eu podia ficar para sempre, que eu não precisava ir embora nunca mais. E estava tão gostoso que eu queria mesmo ter ficado. Nessa hora, Dona Dita sentiu de novo um calafrio. Sim. E me responde uma coisa, Djanira. Por que você voltou? Ah, porque eu fiquei com muita saudade da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Aí eu pedi para voltar. Eu até escutava minha mãe chorando, escutava meu pai rezando e pedindo a Deus para eu aparecer. Então, eu insisti com eles que eu queria voltar. Mas eles não queriam deixar. E me fizeram prometer que eu podia até ir, mas eu tinha que voltar para eles. E só depois que eu falei que eu ia voltar para eles, aí sim. Aí foi quando eles me deixaram voltar. Mas eles me disseram: Djanira, volta mesmo, porque aqui agora é o seu lugar. Aqui a vida vai ser sempre assim, sem dor, sem sofrimento e uma vida só de brincadeira. Você gostou daqui?
E eu respondi: gostei muito. Ora, se gostou muito, então fica. Aí eu fiquei quieta. Quando eu vi, eu já estava sentada na mesa da cozinha da minha casa de volta. Ah, foi assim então, né, Djanira? Tá certo. A avó já está satisfeita. A avó já está satisfeita com você, com tudo que você falou. Pode se retirar, vai brincar um pouquinho, que eu quero conversar mais com seu pai e sua mãe. A menina saiu. A dona Dita puxou os pais da menina para um canto e explicou: olha, preste atenção no que a véia Dita vai falar para vocês, porque o que eu vou falar é muito sério. Sabe o que aconteceu com a filha de vocês? Ela foi levada pelos encantados, os encantados da mata. E aqui voltou. Não é mais a Djanira dos Seis. Não é mais. É uma... como eu posso explicar? É uma cópia. É uma cópia dela. Os encantados, eles pegaram a arma da Djanira verdadeira e deixaram essa aí no lugar. Mas a verdadeira mesmo tá com eles. Mas ela é nossa filha, disse o seu Bartolomeu, num tom de voz até um pouquinho mais alto com a dona Dita. Ela é a nossa Djanira, tá igualzinha, voltou até com a mesma roupa. Ah, seu Bartolomeu, não é mais não. Olha pros olhos dela que o senhor vai entender. Aliás, eu acho até que o senhor já entendeu. Cadê o brilho? Cadê aquele... Ela tinha um zóio verde, daquele que brilhava feito estrela. Cadê o brilho? Cadê a alegria daquele zóio? Olha, seu Bartolomeu e Dona Luzia, essa que tá aí não é a Djanira. Isso é um corpo vazio, uma boneca que os encantados fez pra modo de enganar vocês. Pode confiar em mim. A Dona Luzia sabia da credibilidade que tinha a Dona Dita, mas ouvir isso dela fez com que a Dona Luzia começasse a chorar. Então a senhora está querendo dizer que a nossa filha, a nossa Djanira, ela está viva, mas que não vai mais voltar? É isso que a senhora quis dizer, Dona Dita? É exatamente isso mesmo, Dona Luzia. Porque a Djanira tá feliz com os encantados. E é melhor assim. É melhor, porque se vocês tentarem trazer ela de volta, ela não vai ser também mais a Djanira, entendeu? Ela não volta mais. Porque se ela voltasse, ela ia sofrer. Ela tá feliz desse modo. E foi assim. E foi assim que o senhor Bartolomeu, mais a Dona Luzia, saíram da casa da Dona Dita trazendo de volta a Djanira, mas saíram de lá diferente. Seu Bartolomeu insistia que a Dona Dita havia se confundido. Não era possível, ô Luzia, não é possível. É a Djanira, é a nossa filha. A Dona Dita dessa vez está errada. A Dona Luzia dizia para o seu Bartolomeu como eu queria que ela estivesse errada, mas... sabe, o Bartô, eu às vezes sinto que essa que tá com a gente não tem mesmo mais o brilho que tinha nossa filha. A Djanira voltou mais eles. A Djanira que ficou, morou com eles mais uns meses, mais uns tempos, até mais uns anos. Mas uma coisa
começou a intrigá-los. Ela não crescia. Então ela, que tinha voltado com a idade dos 6 anos de idade, ela permaneceu do mesmo jeito, do mesmo modo. Ela não evoluía, ela não aumentava de tamanho, ela não diminuía. E a dona Luzia estranhava, porque ela era costureira, e ela sempre estava reformando as roupinhas da Djanira, que desapareceu. Mas depois que aquela voltou, ela não precisava mais mexer em roupa nenhuma. A menina continuava com o mesmo corpo, o mesmo tamanho. E depois, aqueles olhos vazios, aquela frieza ao falar, ela que já não brincava mais, ela que já não ia mais no córgo, como a gente falava, ela que não atravessava mais o riacho, ela que se sentava, era uma pessoa inerte. Até que um dia a senhora Dona Luzia teve aquela conversa com o seu Bartolomeu. O Bartô, oi, Djanira, você está pensando o que eu estou pensando? Uai, eu não sei não, mas eu acho que eu estou pensando o que você está pensando, sim, Luzia. Você está pensando na Djanira, né? Exatamente isso, meu velho. Olha, mais do que nunca eu tenho certeza que essa aí não é mais nossa filha. O relacionamento dela conosco mudou demais. Ela come só quando eu empurro. Não conversa mais, não brinca mais. Não agrada mais os irmãos. E nem os irmãos se agradam dela. Eu acho que chegou a hora de um teste final. Do que você está falando, mulher? Da aceitação. Se ela não é a nossa filha, nós não podemos mais conviver com ela desse jeito. Eu posso tomar uma atitude que eu quero tomar com ela? Seu Bartô tirou o chapéu, coçou a cabeça e depois respondeu para a mulher: Ô, Luzia, faz do jeito que você achar melhor. E aí a dona Luzia falou com a Djanira: Djanira, vem cá, a mãe quer ter essa conversa mais tu. Olha, eu sei que às vezes você fica olhando lá para as bandas da mata, e como você é muito obediente, eu pedi para você ficar aqui, que você não podia arredar o pé, e você tem me obedecido. Mas hoje eu quero te falar de um outro jeito. Se lhe der vontade de atravessar o córrego e passar pro outro lado da mata, você dá uma espiada. Se bater esse desejo, eu te autorizo a fazer. Não vou ficar com raiva, e nem seu pai, Bartolomeu, e nenhum dos seus irmãos vão ficar te espionando. Você está livre, porque eu acabei conversando mais Bartolomeu e entendemos o seguinte, que a pessoa, para estar bem, Djanira, ela precisa estar livre, né, minha filha? Você está livre. Aquela Djanira olhou para o casal. O seu Bartolomeu estava por perto quando Luzia assim falou e agradeceu. Pois aconteceu naquele mesmo dia. A Djanira aquela atravessou o riacho, foi se aproximando da mata, e quando ela chegou perto da mata, a cor dela foi mudando, foi se transformando, e ela foi ficando verde e se misturando com as folhas das árvores, até que diante dos olhos de Dona Luzia,
ela desapareceu. Parecia ter sido engolida pela própria mata. Dizem que ela voltou para a mata, para o lugar onde realmente pertencia agora. Senhor Bartolomeu, Dona Luzia, nunca mais foram os mesmos. Mudaram, venderam o sítio Boi Soberano, não ficaram também na cidade de Arco-Íris, apenas passaram por lá para agradecer Dona Dita, porque ela tinha razão. Foram embora da região de Tupã. Inicialmente moraram em São José do Rio Preto, até onde eu soube das notícias. E depois fiquei sabendo que caíram para as bandas do Mato Grosso. Nunca mais eu escutei falar daquela família, de gente boa, de gente séria. Mas uma coisa eu aprendi, e é isso que eu queria passar para vocês: que o mundo é cheio de mistérios. E às vezes a gente perde alguém que ama para um mistério desses. Mas eu sempre falo, criança tem que ser vigiada, principalmente para quem mora perto de mata e de mato. Hoje, com 87 anos, eu tenho até bisneto e bisneta. E eu alerto os pais e as mães que nunca deixem criança sozinha. Porque aquela de Janira, aquela desapareceu. Aqui voltou, era outra. Era bem diferente. Bem diferente. E assim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu termino mais essa história. Mais essa. Mas se você me permitir, eu gostaria. Eu, Dona Glicéria Antunes, a espanhola, eu quero voltar aqui para contar uma outra história. Aliás, a minha neta é testemunha. História para essa velha de 87 anos não falta. Posso voltar, Paulinho? Pergunte para os seus ouvintes, que eles comentem a partir de agora aqui no seu canal. Falem comigo. Se quiserem a minha volta, eu estarei aqui para contar mais histórias. Assinado Glicéria Antunes.